Stephen King apresentou em Iluminado um conceito interessante: pessoas que contêm o brilho. Mas afinal, o que é o brilho? De onde vem o brilho? Quais são os poderes do brilho? E no universo de It, quem tem o brilho? Neste vídeo você vai entender tudo sobre o brilho de Stephen King. Fala, Geeks! O que é o brilho? Desde o Iluminado, Stephen King deixou claro que o brilho não é apenas um poder isolado. Ele é uma força silenciosa que atravessa seus livros, conectando personagens, histórias e até épocas diferentes. Alguns personagens o chamam de o toque. Outros nem sabem que possuem algo especial. Mas, no fundo, todos estão lidando com a mesma coisa. O brilho é, essencialmente, um conjunto de habilidades psíquicas. Pessoas que possuem o brilho enxergam além do óbvio. Elas sentem o que está escondido. Ouvem o que não foi dito e percebem coisas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Telepatia, premonições, empatia extrema, cura, comunicação com os mortos, tudo isso pode ser manifestação do brilho. Mas o mais perturbador é que ele nunca se manifesta da mesma forma em duas pessoas. Carrie White, por exemplo, expressa o brilho através da telecinese, uma força emocional tão poderosa que explode em violência. Já John Coffey, em A Espera de um Milagre, manifesta o brilho como compaixão absoluta, capaz de curar doenças e absorver a dor alheia. Ted Brottingham, de Corações na Atlântida, percebe ameaças vindas de outros níveis da realidade. Poderes diferentes, histórias diferentes, mas a mesma origem. E aqui está o ponto mais impactante. O brilho não é um campo de energia universal ao qual qualquer pessoa pode se conectar. Ele não é aprendido, treinado ou despertado. Segundo o próprio universo de Stephen King, o brilho é algo com o qual você nasce. E mais do que isso, ele é finito. Em Dr. Sono, descobrimos que pessoas com brilho carregam dentro de si uma substância psíquica conhecida como vapor. Esse vapor é liberado quando elas morrem, especialmente se a morte for violenta e dolorosa. Quanto mais forte o brilho, mais denso e poderoso é esse vapor. Mas o vapor se deteriora com o tempo. É por isso que o grupo conhecido como Verdadeiro Nó caça crianças. Elas não fazem isso apenas por crueldade. Fazem porque o vapor das crianças é mais puro, mais potente e ainda não foi corroído pelo tempo. Para eles, o brilho não é um dom, é um recurso. Algo que pode ser consumido. E isso revela uma verdade sombria. O brilho se desgasta. Ele pode ser usado, drenado e eventualmente esgotado. Outro detalhe perturbador é que o brilho não é puramente mental. Ele existe numa fronteira estranha entre o corpo e a mente. O vapor, por exemplo, pode carregar doenças, traumas e corrupções físicas. Quando alguém inala esse vapor, não está apenas absorvendo energia psíquica, está absorvendo tudo que veio junto com ela. Isso explica por que os membros do Verdadeiro Nó adoecem, enlouquecem ou se deformam com o tempo. De onde vem o brilho? O brilho sempre foi tratado como um mistério, uma força silenciosa, invisível para a maioria das pessoas, mas poderosa o suficiente para mudar destinos, atrair criaturas e atravessar eras. Diferente de outras habilidades sobrenaturais do universo de Stephen King, o brilho não nasce de um evento isolado ou de uma explicação simples. Ele parece eterno. Para começar a entender sua origem, precisamos olhar para algo muito maior do que humanos, fantasmas ou vampiros psíquicos. Precisamos olhar para a própria criação da realidade. Em níveis mais profundos da mitologia de A Torre Negra, existe a figura de Gam, uma entidade que pode ser entendida como o arquiteto do multiverso. Gam não é apenas um deus, criador no sentido tradicional, mas a força que deu forma à existência,
ao tempo, às dimensões e às leis que regem tudo isso. Dentro dessa lógica, o brilho pode ser visto como um subproduto da criação em si, uma energia primordial, nascida no mesmo instante em que o universo começou a respirar. Talvez o brilho tenha surgido diretamente de Gan, ou talvez ele tenha emergido daquilo que veio antes de tudo, a sopra primordial da realidade, uma massa caótica de possibilidades infinitas que Gan organizou. De qualquer forma, o brilho parece carregar traços dessa origem antiga. Ele não pertence apenas aos humanos. Ele atravessa mundos, realidades, épocas. Mas mesmo que não seja tão antigo quanto o próprio multiverso, uma coisa é clara. O brilho existe desde que a humanidade existe. Isso fica evidente quando ouvimos personagens que viveram tempo demais. J.K. Rowling, por exemplo, afirma que criaturas como o verdadeiro nó, vampiros psíquicos que se alimentam do brilho, existem desde os primórdios da história humana. Eles não surgiram em cidades modernas ou hospitais. Eles caminharam ao lado dos primeiros nômades, quando o mundo ainda era selvagem, escuro e desconhecido. Vovô Frick, o membro mais antigo do verdadeiro nó, reforça ainda mais essa ideia. Segundo ele, já estava presente quando os primeiros humanos da Europa adoravam árvores, espíritos da floresta e forças da natureza. Essa fala é extremamente reveladora, porque indica que o brilho já era reconhecido, mesmo que de forma inconsciente, por culturas primitivas, antes de qualquer ciência, antes da escrita, antes da história registrada. O brilho já estava lá. O que o brilho pode fazer? No universo de Stephen King, o brilho não é apenas uma habilidade sobrenatural. Ele é uma força invisível, antiga e extremamente versátil, que se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa que o possui. Para alguns, é apenas uma intuição mais aguçada. Para outros, é o poder de remodelar a realidade. O mais assustador é que não existe um limite claro. O brilho pode surgir como telepatia, permitindo que mentes se conectem além das barreiras do espaço e até do tempo. Um dos exemplos mais emblemáticos é Danny Torrance, que consegue se comunicar com uma versão mais jovem de si mesmo no passado, usando uma figura de Tony, seu suposto amigo imaginário. O que parecia fantasia infantil, na verdade era uma ponte psíquica atravessando linhas temporais. Mas, se o brilho pode sussurrar através do tempo, ele também pode gritar com força destrutiva. Suas manifestações telecinéticas estão entre as mais devastadoras já descritas. Em Carrie, vemos o que acontece quando esse poder se mistura com dor, humilhação e raiva reprimida. Carrie Ward não apenas move objetos com a mente, ela destrói edifícios, incendeia uma cidade inteira e libera sua fúria psíquica com uma arma de destruição em massa. Em algumas versões da história, sua explosão de poder é tão intensa que chega a invocar meteoritos, concentrando toda essa força sobre a casa dos White. É o brilho em estado bruto, sem controle, sem freios. Isso é apenas uma fração do que ele pode fazer. Outras habilidades surgem de forma mais rara, mas não menos assustadora. Pirocinese, a capacidade de criar e controlar o fogo, precognição, enxergar eventos antes que aconteçam e até controle mental, influenciando pensamentos, emoções e decisões de outras pessoas. Essas habilidades são menos comuns, mas deixam claro que o brilho não segue regras fixas. Ele se adapta ao indivíduo e à sua mente. Curiosamente, nem todo uso do brilho está ligado à destruição. Em A Espera de um Milagre, John Coffey demonstra uma das manifestações mais surpreendentes desse poder: a capacidade de curar doenças, absorver dores e até devolver a vida. Seu dom levanta uma pergunta perturbadora. Se o brilho pode matar cidades inteiras, ele também pode ressuscitar os mortos? Stephen King nunca dá uma resposta definitiva,
mas deixa pistas suficientes para nos fazer refletir. Ainda assim, por mais impressionantes que sejam essas habilidades individuais, nenhuma delas se compara ao uso mais devastador do brilho já apresentado em sua obra. Em A Torre Negra, descobrimos que o brilho não ameaça apenas pessoas ou cidades, mas todas as realidades existentes. O grande antagonista desse universo, o Rei Rubro, utiliza aqueles que possuem o brilho de forma mais intensa, chamados por ele de destruidores. O objetivo desses indivíduos é simples e apavorante: romper as vigas que sustentam a Torre Negra, o eixo central que mantém todas as dimensões, mundos e linhas do tempo conectadas. Destruir as vigas significa destruir o multiverso. Quem tem o brilho nos livros de Stephen King? Em Iluminado, o brilho não é apresentado como um dom exclusivo ou raro, reservado a escolhidos. Pelo contrário, segundo Diamond, qualquer vivo pode ter o brilho. A diferença não está em quem possui, mas em quanto desse poder cada um consegue acessar. Dick explica que conheceu 50 ou 60 pessoas que brilhavam sem nem perceber. Pessoas comuns, intuitivas, que tinham sorte demais, que pressentiam perigos ou sentiam quando algo estava errado. Elas não sabiam explicar, mas sabiam sentir. Para Dick, esse já era o brilho agindo de forma inconsciente. Por outro lado, havia um grupo menor de 12 pessoas. Pessoas capazes de usar o brilho de forma intencional, que conseguiam se comunicar à distância, enxergar acontecimentos passados ou futuros e perceber presenças invisíveis. Danny Torrance é o exemplo mais poderoso disso. Desde muito pequeno, ele não apenas sente, ele vê, ouve e conversa com aquilo que o brilho revela. Mas Stephen King vai ainda mais longe. Dick sugere que mães também possuem um tipo essencial de brilho. Um brilho sutil, instintivo, quase invisível. O Torrance seria um exemplo disso. Aquele pressentimento que aperta o peito, a sensação de que algo está errado com o filho, mesmo sem explicação lógica. Para King, o instinto materno pode ser uma forma fraca, mas real do brilho. Isso torna o conceito ainda mais perturbador, porque se todos possuem o brilho, mesmo que em níveis mínimos, então todos estão, de alguma forma, conectados ao lado invisível do mundo, e não são apenas pessoas. Em Iluminado descobrimos que lugares também podem brilhar. O Hotel Verloc não é apenas um cenário, ele é uma entidade. Dick o descreve como um lugar ganancioso. O Verloc absorveu dor, violência, ódio e morte ao longo dos anos e aprendeu a usar isso. Ele não apenas reage ao brilho de Danny, ele o deseja. O hotel se alimenta desse poder, usa o brilho acumulado para dar vida ao que deveria estar morto. Espíritos se manifestam, objetos se movem, os animais de topiaria parecem ganhar consciência. Tudo isso não acontece por acaso. É o Overlock usando o brilho que amarginou e tentando roubar ainda mais. Como conseguir o brilho? Ao observar os personagens que possuem o brilho, um padrão perturbador se repete. Quase todos eles passaram por experiências que os quebraram antes de despertá-los. Situações limite, dor emocional intensa, violência física ou psicológica. É como se o brilho surgisse quando a mente humana é empurrada além do ponto de ruptura. E em vez de se despedaçar completamente, algo novo se abre. Um dos exemplos mais claros é Danny Torrance. Desde muito cedo, Danny vive sob a sombra do medo. Seu pai, Jack Torrance, não é apenas um homem falho. Ele é uma fonte constante de abuso, tensão e ameaça. Danny cresce em um ambiente onde o perigo nunca está longe, onde a figura que deveria protegê-lo é também aquela que o machuca. Esse trauma contínuo parece afinar sua mente, como se sua consciência estivesse sempre em alerta máximo. O brilho, nesse caso, não surge apesar do sofrimento.
ele nasce dentro dele. Já em Carrie, a estranha, a origem do brilho parece genética. Todas as mulheres da família White possuem algum nível de poder, mas isso não torna a história menos trágica. Pelo contrário, a casa de Carrie é um ambiente sufocante, dominado pelo fanatismo religioso, pela repressão e pelo abuso psicológico constante. A mãe de Carrie transforma culpa, medo e punição em ferramentas de controle. E nesse cenário, o brilho de Carrie não é uma bênção, é uma bomba relógio, um poder moldado pela dor, pelo isolamento e pela humilhação. A genética pode até plantar a semente, mas é o trauma que a faz crescer de forma violenta. Em outros casos, o gatilho não é emocional, mas físico. Johnny Smith, de A Zona Morta, tem sua vida interrompida por um grave acidente de carro. Ele passa anos em coma, suspenso entre a vida e a morte. Quando desperta, não é mais a mesma pessoa. Algo em seu cérebro mudou. O trauma físico, aliado ao tempo perdido, parece abrir uma porta que nunca mais se fecha. Johnny volta, mas volta com acesso a informações que ninguém deveria ter. O mesmo acontece de forma ainda mais sombria com Brad Hatfield, da trilogia Mr. Mercedes. Após sofrer um traumatismo craniano, Brad entra em um estado alterado de consciência. Entre a vida e a morte, ele acessa algo latente dentro de si. O brilho, nesse caso, não é associado à empatia ou à inocência, mas à obsessão e à crueldade. Isso deixa claro que o brilho não escolhe heróis ou vilões. Ele apenas amplifica aquilo que já existe. E é justamente por isso que tantas organizações tentaram controlá-lo. Ao longo do universo de Stephen King, vemos repetidas tentativas de transformar o brilho em algo previsível, mensurável e utilizável. Forças sobrenaturais, como as ligadas ao Rei Rubro, enxergam o brilho como uma arma ou uma ameaça. Já os humanos tentam algo ainda mais perigoso, dominá-lo. Em Incendiária, o projeto governamental secreto conhecido como a Loja realiza experimentos com uma droga chamada Lot 6. O objetivo é simples e aterrador: forçar o despertar do brilho. Os pais de Charlie McGee são submetidos à substância e, por um curto período, conseguem acessar habilidades psíquicas. Mas o preço é alto, o efeito é instável, temporário e destrutivo. O brilho não aceita atalhos. Em Os Tommy Cruncks, algo semelhante acontece. A tentativa de manipular a mente humana para alcançar poderes além da compreensão acaba levando à loucura, à perda de identidade e à autodestruição. Sempre o mesmo resultado. O brilho até pode ser provocado, mas nunca controlado. Talvez a tentativa mais científica de entender esse fenômeno esteja em O Instituto. Ali, pesquisadores estudam crianças com habilidades psíquicas e tentam encontrar explicações biológicas. Uma delas é a presença elevada da proteína BDNF, que na vida real está ligada à plasticidade cerebral e ao desenvolvimento neural. A ideia é sedutora. Se o brilho pode ser reduzido à química, então ele pode ser reproduzido. Mas falha, porque apesar de toda a tecnologia, dos testes e dos números, algo escapa. O brilho não é apenas um fenômeno biológico. Ele não pode ser estudado em um laboratório. Ele envolve dor, percepção, emoção e, acima de tudo, consciência. Não é algo que se injeta, é algo que se sobrevive. Quem tem o brilho mais intenso? Quando falamos de personagens com habilidades psíquicas no universo de Stephen King, alguns nomes surgem quase automaticamente. Carrie White, por exemplo, é lembrada por seu ataque telecinético devastador, um surto de poder emocional que termina em destruição total. Charlie McGee, de A Incendiária, impressiona com sua pirocinese explosiva, capaz de reduzir tudo a cinzas com um simples pensamento. São poderes impressionantes, sem dúvida, mas algo que diferencia esses personagens de outros mais raros: a escala.
É aí que Tyler Marshall entra em cena. Em Black House, Tyler não é apenas mais um garoto com habilidades especiais. Ele é descrito repetidamente como o destruidor mais poderoso que já existiu. Seu potencial é tão absurdo que, dentro da mitologia da Torre Negra, ele é visto como uma ameaça capaz de destruir a própria torre. O eixo central que sustenta todos os mundos, todas as realidades e todas as linhas do tempo. Destruir a Torre Negra não é apenas acabar com um lugar físico, é apagar o coração do multiverso. Poucos personagens sequer chegam perto desse nível de ameaça. Tyler não apenas chega perto, ele é tratado como inevitável. Uma força da natureza que, se não for contida, acabará com tudo. Mas aqui está o ponto crucial. O poder de Tyler não é infinito, ele é colossal, sim, mas também é instável, perigoso e, de certa forma, limitado. Tyler representa um pico extremo de destruição, uma bomba cósmica prestes a explodir. E enquanto Tyler simboliza o fim, Abra Stone representa algo completamente diferente. Abra surge em Dr. Sono como uma criança prodígio do brilho. Desde muito jovem, ela já demonstra habilidades que superam praticamente tudo que já vimos antes. Ela não apenas brilha, ela ofusca. Abra consegue se comunicar telepaticamente a distâncias enormes, projetar sua mente com precisão cirúrgica e enfrentar sem medo criaturas que passaram séculos se alimentando do vapor de outras pessoas com brilho. E isso nos leva ao detalhe fundamental. Rose Terratti, líder do Verdadeiro Nó, um grupo que literalmente vive do vapor extraído de pessoas com brilho, vê Abra como algo único, algo jamais encontrado antes. O plano de Rose não é matar Abra, é mantê-la viva. Porque, segundo ela, o vapor de Abra seria suficiente para alimentar o grupo indefinidamente. Em um momento emblemático, Rose chega a chamar a garota de o Everest do vapor, a maior, mais pura e mais poderosa fonte que já existiu. Isso muda completamente o jogo. Enquanto outros personagens usam o brilho como uma arma, Abra é uma fonte, um reservatório vivo de poder que não apenas se manifesta de forma precoce, mas também cresce com o tempo. E aqui está o aspecto mais assustador. Nunca vemos o limite real do poder de Abra. Em Dr. Sono, ela ainda é uma criança. Mesmo assim, já é capaz de enfrentar seres antigos, experientes e cruéis e vencer. Isso levanta uma pergunta inevitável. O que Abra se tornaria na vida adulta? Stephen King nunca nos mostrou essa resposta. Mas, considerando o cuidado com que a personagem foi construída, não seria absurdo imaginar que seus limites simplesmente não existam. Todos os personagens brilhantes de Stephen King. Esse dom não pertence apenas a Danny. Dick também brilha, assim como sua avó, que descrevia a habilidade como algo divino. Uma espécie de luz invisível que atravessa gerações. Mas o mais inquietante é que o brilho não se manifesta apenas nos personagens bondosos. Jack Torrance, por exemplo, também demonstra sinais dessa sensibilidade psíquica. O mesmo acontece com Wendy, que passa a ter visões conforme o isolamento e o terror do Hotel Overlook se intensificam. O brilho, nesse caso, não salva, ele amplifica o horror. E isso se repete ao longo da obra de King. Em Carrie conhecemos uma das manifestações mais trágicas desse poder. Carrie Ward não nasce um monstro. Seu dom telecinético é despertado lentamente, alimentado por anos de abuso, humilhação e fanatismo religioso. O baile de formatura não cria seus poderes, ele apenas remove o último freio. Em Stephen King, o brilho costuma surgir quando a mente humana é levada ao limite. Outro exemplo marcante é Johnny Smith, de A Zona Morta. Após um grave acidente de carro e um longo coma, Johnny acorda com capacidade de ver o passado e o futuro ao tocar nas pessoas. Seu brilho é uma maldição silenciosa. Cada visão cobra um preço emocional, como se o universo exigisse algo em troca do conhecimento. Já em A Dança da Morte,
o brilho assume uma forma quase mística. Madre Abigail possui sonhos proféticos e uma poderosa comunicação telepática. Para ela, esse dom não é científico nem acidental, é algo espiritual, que sua avó chamava de a luz brilhante de Deus. Aqui o brilho se conecta diretamente à fé e ao destino. Mas o conceito vai muito além dessas histórias. Na saga da Torre Negra, o brilho recebe outro nome, o toque. Personagens como Jack Chambers, Allen Jones, Shemi Ruiz e Ted Brannigan compartilham essa sensibilidade especial que lhes permite atravessar mundos, sentir rupturas na realidade e perceber a presença de forças cósmicas. Quando estão juntos, especialmente no Caté de Roland Deschamps, esse poder se intensifica. O brilho, nesse caso, parece responder à união, ao propósito e ao K, o destino. Curiosamente, esse mesmo padrão aparece em It a Coisa. O Clube dos Perdedores não possui poderes explícitos como telecinese ou pirocinese, mas compartilha algo igualmente poderoso, uma conexão psíquica profunda. Durante o ritual de Shud, Bill DeBrue e Beverly Marsh conseguem se comunicar sem palavras, ligados por uma força que atravessa o racional. Eles brilham juntos, mesmo sem perceber. Stephen King deixa claro que o brilho não precisa ser espetacular para ser real. Em Cemitério Maldito, Lois Creed passa a ver e conversar com o espírito de um aluno morto. Não é um dom desejado, nem algo que ele compreenda totalmente. É apenas mais um lembrete de que, no mundo de King, a morte nunca está tão distante quanto parece. Em A Espera de um Milagre, o brilho assume uma forma quase milagrosa. John Coffey possui o poder de curar doenças, absorver a dor dos outros e enxergar a essência das pessoas. Seu dom é puro, mas o mundo ao seu redor não é. E como acontece tantas vezes nas histórias de King, o brilho não é suficiente para protegê-lo da crueldade humana. Já em Saco de Ossos, Mike Noonan começa a ter sonhos vividos e visões ligadas a uma casa assombrada e a segredos enterrados no passado. O brilho aqui se manifesta de forma sutil, quase psicológica, confundindo o leitor sobre onde termina o sobrenatural e onde começa a culpa. O conceito retorna com força em Dr. Sono. Abby Stone é uma das personagens mais poderosas de todo o universo de Stephen King. Seu brilho supera até mesmo o de Danny Torrance. Ela não apenas vê o que os outros não veem, como enfrenta criaturas que se alimentam dessa energia psíquica, o verdadeiro nó. Cada membro desse grupo brilha de alguma forma, mas usa o dom para sobreviver às custas dos outros. Nos livros mais recentes, Stephen King continua expandindo essa ideia. Holly Gibbon, de O Forasteiro, não possui poderes sobrenaturais evidentes, mas sua intuição extrema, sua capacidade de ligar pistas improváveis e sentir quando algo está errado indicam uma forma mais realista e contida do brilho. Em O Instituto, crianças com habilidades telepáticas e telecinéticas são sequestradas e exploradas. Mais uma vez, o trauma não cria o brilho, ele apenas o desperta. King parece insistir nessa ideia. O sofrimento abre portas que talvez devessem permanecer fechadas. Os poderes do brilho. De forma simples, o brilho é uma combinação de telepatia e clarividência. Mas reduzir esse dom apenas a esses conceitos seria subestimar seu verdadeiro alcance. Quem possui o brilho pode ler mentes, se comunicar mentalmente com outros usuários do brilho, ver acontecimentos do passado, ter visões do futuro, sentir presenças invisíveis e, em casos mais extremos, projetar a própria consciência para fora do corpo. Nem todas as pessoas que possuem brilho o manifestam com a mesma força. Stephen King deixa isso muito claro ao longo de suas histórias. Existem indivíduos com um brilho fraco, quase imperceptível. É o caso dos pais de Danny Torrance. Eles possuem uma sensibilidade maior que a média, mas não conseguem compreender ou controlar totalmente o que sentem.
Muitas vezes, essas pessoas apenas têm intuições fortes, sonhos estranhos, uma sensação constante de déjà vu. Já em outro extremo, temos usuários extremamente poderosos, como Dentorance e Aprestone. Nesses casos, o brilho não apenas se manifesta, ele domina a vida do portador. Danny é um dos exemplos mais marcantes de como o brilho pode ser assustador. Desde criança, ele enxerga coisas que ninguém mais vê. Espíritos, memórias presas em lugares e ecos de eventos traumáticos surgem diante dele como se fossem reais. No Hotel Verloc, o brilho de Danny entra em ressonância com o próprio local, que funciona quase como um amplificador sobrenatural. O hotel responde ao brilho, usando-o como uma porta para se alimentar do medo, da dor e da violência. Mas o mais interessante acontece anos depois, em Doutor Sono. Já adulto, Danny aprende a controlar seu dom. Ele entende que o brilho não precisa ser apenas mais uma fonte de terror. Trabalhando em um asilo, ele passa a usar suas habilidades para confortar pacientes terminais, ajudando-os a enfrentar a morte sem medo. Danny não cura doenças, não impede o fim, mas oferece algo ainda mais raro: paz. Nesse ponto, o brilho deixa de ser apenas um poder sobrenatural e se torna um instrumento de empatia. Se Danny é poderoso, Aprestone vai ainda além. Desde muito jovem, Abra demonstra um controle impressionante sobre o brilho. Ela não apenas lê mentes ou vê eventos distantes, ela interage com eles. Abra é capaz de projetar sua consciência astral, criar ilusões mentais extremamente complexas, esconder seus pensamentos de outros usuários do brilho, manipular percepções, memórias. Sua mente funciona como um campo de batalha psíquico. Quando enfrenta o grupo conhecido como Verdadeiro Nó, Abra prova ser uma adversária muito mais perigosa do que aparenta. Enquanto o grupo se alimenta do brilho de crianças para prolongar a própria vida, Abra aprende a enganá-los, atraindo-os para armadilhas mentais cuidadosamente construídas. Com a ajuda de Danny, ela usa o brilho não apenas para se defender, mas para caçar os caçadores. Tudo indica que Abra possui um potencial ainda maior do que qualquer outro personagem apresentado até então. Um dos aspectos mais intrigantes do brilho é sua relação com o tempo. Usuários do brilho não vivenciam o tempo de forma linear. Passado, presente e futuro se misturam em visões, sonhos e sensações. Isso explica por que alguns personagens conseguem prever acontecimentos ou reviver memórias que não são suas. O tempo, para quem possui o brilho, não é uma estrada reta, é um labirinto. Apesar de todo o poder, o brilho nunca vem sem consequências. Quem possui esse dom carrega um peso psicológico enorme. Ver coisas que ninguém mais vê, ouvir pensamentos alheios e sentir emoções que não são suas pode levar ao isolamento, à culpa e até à autodestruição. O brilho amplifica tudo: o medo, a dor, o amor e o trauma. É por isso que muitos usuários acabam tentando fugir de suas habilidades, como Danny fez durante anos, enquanto outros se perdem completamente nelas. O brilho é bom ou mal? Essa é uma das perguntas mais intrigantes do universo criado por Stephen King, e a resposta está longe de ser simples. Desde a primeira vez que esse poder é apresentado, fica claro que ele não funciona como um conceito básico de bem contra o mal. O brilho não é uma força maligna por natureza, nem uma bênção divina destinada apenas a heróis. Ele é, acima de tudo, uma amplificação daquilo que já existe dentro de cada pessoa. Para entender isso, precisamos olhar além do poder em si e observar quem o carrega. O brilho concede habilidades extraordinárias: telepatia, telecinese, visões do futuro, comunicação com os mortos e uma sensibilidade extrema ao que está escondido no mundo. Pessoas com brilho enxergam o que outros não veem, sentem o que outros ignoram e muitas vezes carregam um peso emocional muito maior do que parecem capazes de suportar. É exatamente aí que mora o perigo. Um dos exemplos mais claros é Carrie Ward. Sua telecinese não nasce como algo maligno. Pelo contrário,
Ela surge como uma resposta inconsciente a anos de repressão, abuso psicológico e humilhação constante. O poder estava ali, adormecido, esperando ser despertado. O problema não foi o brilho, foi o contexto. Quando Carrie perde o controle, não é porque o poder a corrompeu, mas porque ela chegou ao limite emocional. Raiva, vergonha e dor se misturam em um único instante, e o resultado é devastador. Centenas de vidas são perdidas não porque o brilho exige destruição, mas porque ele amplifica o estado emocional de quem o utiliza. Nesse momento, Carrie não está pensando em justiça ou vingança consciente. Ela está reagindo a tudo que foi acumulado dentro dela. Isso deixa claro um ponto fundamental. O brilho não escolhe lados, ele apenas potencializa. O mesmo padrão pode ser visto em outros personagens. Danny Torrance, por exemplo, possui um brilho extremamente poderoso, mas seu caminho é diferente. Ele cresce em um ambiente marcado pela violência, pelo alcoolismo e pelo isolamento. Ainda assim, Danny não se torna um monstro. Ele aprende aos poucos a lidar com aquilo que vê e sente, muitas vezes pagando um preço psicológico altíssimo por isso. Danny usa o brilho para sobreviver, para alertar, para resistir. Em vez de destruir, ele tenta compreender. A diferença não está no poder, mas na forma como ele é orientado, em quem oferece apoio. Isso levanta uma questão crucial. Pessoas com brilho raramente recebem preparação emocional para lidar com ele. Muitas são crianças, outras são adultos quebrados, traumatizados ou solitários. Quando alguém assim descobre que pode mover objetos com a mente ou ouvir pensamentos alheios, o impacto psicológico é imenso. Sem orientação, o poder vira um fardo. É por isso que, no universo de Stephen King, o brilho quase sempre vem acompanhado de sofrimento. Ver demais dói, saber demais isola, sentir demais machuca. Mas isso não significa que o brilho seja mau. Em vários momentos, ele é usado para salvar vidas, proteger inocentes e revelar verdades escondidas. O problema é que essas histórias costumam ser mais silenciosas, menos espetaculares do que os momentos de destruição. Afinal, o caos chama mais atenção do que a contenção. Outro ponto importante é que o brilho também atrai coisas. Lugares como o Hotel Overlook não são malignos apenas por si mesmos. Eles se alimentam de pessoas sensitivas, de mentes abertas, de quem consegue sentir além do normal. O brilho funciona como uma porta escancarada. Quem o possui não apenas usa o poder, também é usado por ele e por forças que sabem explorá-lo. Isso reforça ainda mais a ideia de que o brilho não tem moral própria. Ele não sussurra, faço bem nem faço mal. Ele apenas intensifica desejos, medos e traumas. Em mãos erradas ou em uma mente instável, pode virar uma arma de destruição. Em mãos cuidadosas, pode ser uma ferramenta de proteção. No fundo, a pergunta, o brilho é bom ou mal, talvez esteja errada. A pergunta certa é, quem está usando o brilho e em quais condições? Stephen King parece sugerir que o verdadeiro perigo não está no poder, mas na falta de empatia, acolhimento e compreensão. Quando alguém com brilho é tratado como aberração, como ameaça ou como instrumento, o resultado tende a ser trágico. Quando há diálogo, cuidado e limites, o poder se torna menos destrutivo. O brilho é um espelho, ele reflete o interior de quem o carrega. Se houver ódio, o ódio cresce. Se houver medo, o medo se espalha. Mas se houver amor, coragem ou desejo de proteger, essas qualidades também se expandem. Agora me conta, se você tivesse o brilho, o que iria fazer? O que você acha desse conceito do brilho? Comente e se inscreva no canal. Aqui você vai entender cada universo da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!